carta de Paulo foi a primeira que Paulo escreveu, a carta aos Tessalonicenses, possivelmente no ano 50. Nós temos, tirando o Apocalipse, nós temos 3 grandes blocos sobre a vinda de Cristo. O primeiro é 1 Coríntios 15, quando Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo, e se Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé, nós permanecemos em pecado e nós somos uns enganadores, porque nós pregamos o que não vai acontecer e o que não aconteceu. E ele diz, mas Cristo ressuscitou. E a turma diz, como é que ressuscita? E Paulo descreve um negócio filosófico que eu não entendo, e todo mundo que eu li não entende bem, e ele disse assim, ora, como é possível que vocês não entendem isso? Não entendi, Paulo, não entendi, estou igual Pedro. Entendeu? Pedro uma vez falou, você já viu Pedro? Eu gosto de Pedro, tão humilde, gente. O Pedro, descrevendo, o outro bloco é esse, Pedro descrevendo sobre a segunda vinda de Cristo, que é 2 de Pedro, capítulo 3, ele fala assim, muito detalhadamente umas coisas, e ele começa dizendo uma coisa assim, ó, pra você ver, essa eu vou ler porque é menor do que 1 Coríntios 15. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor ensinado por vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Você não entende Paulo? Está em boa companhia. Pedro também não entendia, então fica tranquilo. Tem umas coisas difíceis de entender no irmão Paulo. Eu concordo, Pedro, tem umas coisas difíceis de entender no irmão Paulo. Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses no ano 50. Pedro escreveu mais ou menos no ano 64. Uns que eu li disseram que ele escreveu no ano 80, só se escreveu depois de morto, não é? O Senhor Jesus ressuscitou no ano 33. Paulo possivelmente se converteu no ano 34.
E de 34 a 50, Paulo vem pregando: Maranata, o Senhor volta, o Senhor Jesus vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar, e Ele vai voltar, e nós vamos subir com Ele, e Ele vai nos transformar, e Ele vai voltar, e Ele vai voltar. E pregou assim em Tessalônica, e pregou em Tessalônica, e todo mundo em Tessalônica apaixonado, morreu um crente lá. E agora? O irmão morreu, Jesus não voltou, e agora? Como é que vai ser? A igreja de Tessalônica, você sabe, nasceu possivelmente em 3 semanas. E Paulo saiu de lá corrido. E ele diz no capítulo 3 que ele, não podendo aguentar saudade dos irmãos, mandou Timóteo para ver como é que estavam as coisas. E Timóteo trouxe notícias maravilhosas. Que igreja linda, que igreja formosa. Mas tinha alguma coisa a ver com a segunda vinda lá de Cristo. Por quê? Uma curiosidade. Todo o capítulo de 1 Tessalonicenses termina sobre a segunda vinda. Todo o capítulo encerra. Veja. O capítulo 1, Paulo encerra o último versículo, ele vem falando da igreja ideal, e aí ele fala das marcas de uma pessoa convertida, versos 9 e 10. No tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos e converter-se a Deus. Então, o primeiro movimento da conversão, o cara deixa o ídolo e volta para Deus. Segundo movimento da conversão, para servir ao Deus vivo. Ele vive como escravo de Deus. E o terceiro movimento é para guardardes dos céus a seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O convertido espera a volta de Cristo, porque é do DNA do convertido. Quem põe isso na alma dele é o Espírito Santo. Ele já converte, largando os ídolos, consagrando a Deus e esperando Jesus voltar. Já é do DNA do cara. Paulo encerra, capítulo 2, quando Paulo fala sobre o ministério ideal, sobre o ministério frutífero, o que aconteceu em Tessalônica. No capítulo 1 é a igreja ideal. No capítulo 2, o ministério ideal. Ele termina dizendo assim, verso 19: pois quem é a nossa esperança, ou alegria ou coroa em quem exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria e nossa glória. A segunda vinda de Cristo nos motiva a ser melhores ministros. É isso que Paulo está dizendo. Porque Jesus volta e eu me doei para vocês, como mãe se doa para o filho, como pai se doa para o filho. Eu me doei para vocês. Ele descreve detalhadamente no capítulo 3 e diz: porque no dia que o Senhor voltar, o Senhor vai dizer: gostei de ver, Paulo, foi jóia. No capítulo 3 é o parceiro ideal, não é? Que é Timóteo, que vai lá e faz tudo que Paulo pede e traz boas notícias. Paulo diz assim: ora, o nosso Deus e Pai, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns com os outros, para com todos, como também para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então liga a vinda do Senhor Jesus Cristo com o discipulado, que leva a gente a amadurecer, a amar um ao outro, porque Jesus volta. Então nós queremos crescer na fé, sermos melhores discípulos, sermos mais dedicados. No capítulo 4, que é o capítulo que eu vou dar uma paradinha nele, é um parágrafo grande. É um parágrafo sobre a situação que parece-nos. Timóteo disse assim: olha, os irmãos lá, o que vai acontecer? Os irmãos que morreram não encontram com Cristo, o que vai acontecer? Como é que é? E lá em Pedro, que é o ano 64, já se passaram 30 anos que nosso Senhor foi embora, e cadê ele? E os incrédulos estão dizendo: cadê? Oi, cadê Jesus? Cadê? Aí Pedro parece que voltou a ser o Pedro, não é? Porque lá em 1 de Pedro ele é outro Pedro. Ele manda a gente tratar as mulheres com educação, com cavalheirismo. Pedro, só novidade. Vivei a vida como no lar, com cordialidade, com bondade, com mansidão. Pedro, inacreditável, o Espírito Santo faz cada coisa. E aquele vai dizer: esses insubordinados, eles não entendem nada. Esses bobões aí, ó. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Quer dizer, não tem 3 dias que Jesus ressuscitou. Então você fica quieto aí, prega o evangelho e viva na graça do Senhor e serve a Jesus e vamos embora.
E o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses também termina mencionando a vinda do Senhor, que é o verso 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda associada à santificação plena.